Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, com mais um tema de relevância. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre os desigrejados. É um tema polêmico, mas também um tema atual. E essa questão está no mundo todo, não só no Brasil, tá certo? É sobre esse assunto que a gente vai falar, tá bom? Isso mesmo, os desigrejados, né, é um grupo de pessoas que passaram por várias denominações, geralmente eles usam a expressão passei por igreja tal, né, assim, desse tipo assim. Não devemos olhar para eles assim, pessoal, como um olhar de exclusão, ou um olhar de julgamento, ou um olhar de religiosidade. Vamos tentar entender os desigrejados, claro, neste vídeo, tá bom? Pessoal, eu queria pedir, aliás, aqui quem fala é o pastor Marcos Rosa, né? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir para vocês assinar o canal. Deixa eu ver se tá ali o botão do YouTube. Ali, tá passando ali o botãozinho, ok? Ali, ó, beleza? Assine o canal, serei muito grato se você puder assinar o canal, tá bom? Vamos, claro, aqui para a palavra. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, certo? Eu acredito assim, a gente para falar de desigrejado tem que falar de igreja, não tem como, né, pessoal? Primeiro eu queria que você entendesse o seguinte: a igreja, quem criou a igreja? Não foi o Papa, não foi... Enfim, né? Existem várias teorias. Quem criou a igreja? Foi o Papa, foi Pedro. Outros dizem foi o Papa tal, e por aí foi Constantino. Enfim, quem criou a igreja? Quem formou a igreja? A igreja deu-se início, claro, com a pessoa de Cristo, né? Ou seja, foi Cristo quem trouxe, né, essa visão de corpo, visão de unidade. Ele chamou de igreja, é o ajuntamento de pessoas que estão ali para justamente, não é, buscar a Deus em oração, buscar a Deus através da sua palavra ministrada, pregada, ensinada, sabe? Esse grupo ele se reúne, né? Se reúne em um local específico que chama-se templo. Deus achou por bem usar, digamos assim, essa metodologia, esse método, entende? Então a igreja é a irmandade, é onde os filhos de Deus se reúnem. Logo cabe uma deixa aqui: todos são filhos de Deus, pessoal? É a pergunta que eu faço. Geralmente as pessoas dizem assim: eu sou filho de Deus. Mas eu pergunto, será que é mesmo? Entende? Você é criação de Deus. Deus permitiu que você viesse ao mundo, sabe? Claro, houve ali a junção do homem com a mulher e gerou-se, claro, um ser humano com uma identidade única. Não existe um polegar, certo, igual ao outro no mundo, certo? Não existe uma íris de olho igual ao outro no mundo. Então você é um ser singular, único, exclusivo, criado por Deus, e dentro de você existe um espírito, que é onde a gente entende que está a semelhança de Deus. Porque Deus, quando criou o homem, ele disse: vou criar o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Claro que Deus não é baixo, nem alto, nem gordo, nem magro, nem branco, nem preto, amarelo, enfim, entende o que eu estou querendo dizer? Mas há uma essência que chama-se espírito dentro do ser humano. E aí o que acontece? Deus forma a igreja. A igreja, como Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos voltar aqui o vídeo para a gente voltar o tema, ok, pessoal? Desigrejados. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa questão aí, né, que o pessoal fica debatendo, que a igreja, quem fundou foi Pedro, porque Jesus estava se virindo na pedra. Palavra Pedro no grego significa pedrinha. Jesus estava se virindo na pedra, mas estava se virindo a ele, a rocha, entende? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Claro que a igreja tinha que ser edificada, né, pessoal, sobre um ser espiritual. Que a igreja não é tipo assim uma associação esportiva, não é uma associação de uma forma geral, certo? Mas a igreja é um organismo vivo, entende? Espiritual. E é isso aí, tá bom? Vamos ver algumas características dos desigrejados, dos nossos irmãos que por uma situação ou outra tiveram essa opção ou optaram. Na minha visão, muitos estão feridos,
outros não foram entendidos, outros fizeram assim, tipo, tiveram uma ótica, uma visão geral, certo, daquela denominação, concluiu que, enfim, não dava para ele. Outros tiveram confrontos com lideranças, outros ficaram, digamos assim, sem um tipo de atenção pelo líder, enfim, aquela coisa toda, ou não procuraram ter uma atenção. Então são várias as causas, vários motivos, enfim. No Brasil, em 2010, veja bem, 2010, já dizia o censo, não é, IBGE, que havia na época cerca de 4 milhões de desigrejados. Em 2010, nós já estamos há 13 anos na frente, então se for por ali, hoje, e o IBGE não entrevista todo mundo, nem todo mundo se revela, né? Mas aí, vamos colocar aí 8 milhões, 10 milhões de pessoas desigrejadas no Brasil, é muita gente. Pessoas, no geral, que passaram pelas igrejas e, enfim, desistiram. Em torno aí de 40 milhões, né? Ou seja, a pergunta que eu faço, a igreja está fazendo o seu papel como tem que ser feito? Aí é que fica a pergunta no ar, né? Sabe? Então, vamos embora. Vamos lá. As pessoas desigrejadas são aquelas que não são afiliadas a nenhum tipo de instituição religiosa ou de denominação religiosas. Eles já foram, mas, no entanto, eles optaram justamente a se desligar daquela instituição, ministério. Eu me desliguei da igreja tal, sabe? Eles já foram de uma forma justamente, digamos assim, ligados à denominação. O que acontece? Os desigrejados, eles são assim, independentes espiritualmente. Eles fizeram essa opção. Eles disseram, não, eu continuo cristão, mas eu vou, claro, a minha opção é a seguinte, eu vou seguir essa espiritualidade, a espiritualidade da Bíblia, segundo eles. E aí eles fazem essa ruptura com aquela denominação, igreja ou instituição, e aí eles começam a caminhar sozinho. No início é tudo flores, pessoal, tudo no início, digo assim, você é isento, né, de participar daquele grupo, né? Você é isento de cumprir certas obrigações, né, deveres naquele grupo, entende? Então eles ficam isentos de tudo isso, né? De todas e quaisquer, digamos assim, normas, né? Porque a Bíblia é um manual de normas, entende? A Bíblia diz, faça isso, haja dessa forma. E ali o líder que está ali naquela denominação, enfim, ele sempre está, não é, batendo em alguma tecla que ele vê que há necessidade. Então essas pessoas ficam isentas de todas e quaisquer responsabilidade em relação a cobranças, claro, concernentes à fé. Entende o que eu estou querendo dizer? E aí ele opta justamente por ser independente espiritualmente. E no início, como eu falei, tudo é flores, não é? Mas ele se isola da comunidade, não é? Ele não busca mais a comunidade como um refúgio espiritual para a vida dele, porque na verdade o refúgio está em Cristo Jesus. Porém, como eu falei no início, o desigrejado ele não entendeu uma coisa, que a igreja não foi criada por homens, embora ela seja, claro, não é? Ela seja, ela foi entregue a homens para ministrar e ensinar segundo a inspiração do Espírito Santo e segundo a sua obediência a Deus, entende? Então o que acontece? Isso aí eles estão já, no caso, fazendo uma ruptura que o próprio Deus estabeleceu, porque quem criou a igreja não foi o pastor, o bispo, o apóstolo, o papa ou coisa desse tipo. Quem formou a igreja e estabeleceu a igreja e deu diretrizes para a sua existência, claro, foi o próprio Cristo, vindo aí as epístolas paulinas e as demais epístolas, normatizando, digamos assim, ou dizendo a forma como que a igreja deveria se comportar no mundo de então, sabe, pessoal? Então a igreja, ela é muito importante, a igreja é essencial na sociedade, e se ela deixar de funcionar
como sendo porta-voz de Deus, a igreja, no caso, não estará, claro, cumprindo o seu papel. Mas é assim, eles optaram, né, os desigrejados optaram por justamente andar, digamos assim, sozinho, sem ter um líder espiritual, sem ter um mentor espiritual, sem ter quem lhe acompanhe, sem ter quem lhe ensine, e eles ficam distantes de toda a organização, digamos assim, da igreja. Em segundo lugar, o desigrejado ele tem um pensamento crítico. Ele acha que a igreja não está certa, a igreja daquela comunidade não está certa, que o líder não está certo. E ele coloca, crítica em tudo. Ele critica tudo. Ele sai criticando e, enfim, diz que Deus não é dessa forma que tem que ser, sabe? E ele tem os seus achismos, né? As suas críticas a toda e qualquer denominação, instituição religiosa, sabe? Ele acha que é tudo invenção humana, que Deus não mandou, não ordenou e nem permite que haja essas organizações, porque existem muitas denominações, cada denominação tem a sua forma de ser, e ele não conseguiu entender essa questão, entende? Aí ele acha que aquela instituição foi criada pelo homem e, na verdade, é uma forma diferente, muitas vezes, de trazer, não é, para as pessoas ensinos e doutrinas. Não vou dizer doutrinas, mas eu digo assim, tipo, por exemplo, o assembleísta ele tem sua forma, o batista tem a sua forma, o presbiteriano tem a sua forma, o adventista tem a sua forma, enfim. Mas no final das contas, o objetivo e o propósito é um só, entende? É levar Cristo para as pessoas, é levar luz para as pessoas, a salvação para a vida das pessoas. E muitas vezes ela não consegue entender, entende? Porque a mente carnal não entende o que é espiritual. E aí gera aquela confusão e vem as críticas, não é? Vem as críticas. E isso traz confusão mental e vai levar justamente a pessoa a romper com aquela denominação e seguir o seu caminho. Então elas se isolam e buscam a identidade espiritual, não é? Sabe? Eles excluem aquele grupo ou excluem aquela igreja, e aí eles agora vão buscar a sua identidade espiritual. Entende o que eu estou querendo dizer? E o que acontece é aí o perigo, porque na verdade Deus ele foi sábio. Ele constituiu a igreja e constituiu pastores, mestres, doutores, constituiu um ministério, entende? Para conduzir essa igreja. Cada líder tem a sua missão e a sua função dentro daquele organismo que é a igreja. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando a pessoa se isola, sabe, nada disso funciona na vida dela, entende? Geralmente essas pessoas, elas têm dificuldade de se submeter a lideranças, de serem aconselhadas, entende? De serem direcionadas para certas coisas, né? Tipo a fazer parte daquela comunidade e justamente trabalhar em prol do crescimento daquela comunidade, se envolver com aquela comunidade da fé, entende? E ali ser o instrumento de Deus para a transformação de outras pessoas, sabe? Entende? Então, elas justamente têm esse problema, né? Se isolam completamente, elas se isolam. Então, esse isolamento para eles entendem que eles vão crescer mais espiritualmente, porque muitos deles tiveram a infelicidade de ir para um lugar que, digamos assim, é um grupo isolado, em que eles viram muitas coisas que não era para ver. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? E aquele grupo que ali está, talvez pode acontecer que está em situação pior do que eles e estão frequentando aquele ambiente. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E aí confundiu a mente deles. Poxa, eu estou num ambiente que as pessoas falam mal umas das outras, acusam umas às outras, certo? Vamos supor que ele passou por esse ambiente. O que acontece? Porque ninguém é perfeito. E uma coisa eu digo para você: não existe igreja perfeita. Entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Por que não existe?
igreja perfeita? Porque não existe ser humano perfeito. É por isso que Deus criou a igreja, entende? Para restaurar o homem, para ligar o homem com Deus novamente, entende? Essa é o entendimento de igreja, ligar novamente o homem com Deus. Não na questão de religiosidade, porque para se ligar a Deus não é aquela questão de observâncias, de estatutos, de dogmas, de regras. Quem liga o homem a Deus, claro, só existe um mediador, diz a palavra, Cristo Jesus, é que liga o homem a Deus, sabe? Então muitas vezes o homem fica naquelas observâncias, não é? Aqui tem que tirar o bigode. Se não tirar o bigode não é homem, não. Aqui tem que ser com bigode. E fica essas picuinhas. E aí a pessoa entra e tal e não gosta de usar bigode. E na verdade, com bigode ou sem bigode, não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Mas existem normas em certos lugares que tem que ter o bigode. Se não tiver o bigode, não vai para o céu. E aí essa pessoa entrou ali, entrou em choque. Ela disse, poxa, ela não se abriu para conhecer outros ambientes, visitar outros locais. E ela ficou presa naquele ambiente e terminou ela fazendo essa opção por causa do bigode muitas vezes. Às vezes por causa de uma situação que ele viu, que não concordou. E assim, pessoal, sucessivamente. Existem N motivos, N causas que pode ter acontecido no caminho aí. Só sei dizer uma coisa para vocês, certeza 100% que aconteceu alguma coisa para que essa pessoa fizesse, claro, essa ruptura. Essas pessoas também, elas se tornam muito individualistas, né? Porque existe a experiência espiritual coletiva e existe, claro, a experiência espiritual individual, né? Elas baseiam muito nisso, elas se apegam muito a isso. Não, a salvação é individual. A minha experiência com Deus é eu e Deus. E aí sucessivamente. Resumindo, ninguém tem condição de resolver esse problema dos desigrejados. Os desigrejados, eles tomaram essa atitude, tomaram essa decisão. E nós, você que é desigrejado, eu quero dizer uma coisa para você. Volte à igreja, porque você vai sentir dificuldades com o tempo de você sobreviver na sua vida espiritual. É tão bom você estar na igreja, não é? Se você não se adaptou, não se adequou àquele ambiente que você estava, procure outro. Mas não deixe se isolar, né? Sabe? Porque o importante é você estar ali naquele ambiente, não é? É você fazer a obra de Deus, é você frutificar, é você ser instrumento de Deus, é você abençoar outras pessoas, é você estar em constante, digamos assim, mover de Deus na sua vida, tá? Eu não entro naquela questão religiosa, assim, a ponto de ser radical, mas eu vejo que muitos, né, passaram por vários processos nas denominações, muitos passaram por decepções, muitos foram feridos, muitos foram perseguidos, e aí vem essa opção de desigrejado. Mas acredite, a igreja é um organismo vivo. Quem criou a igreja foi o próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, morreu e derramou sangue por cada um de nós, tá certo, pessoal? E cabe aqui, para eu encerrar o vídeo, né, nessa questão dos desigrejados, a questão da tecnologia. A tecnologia, ela vem aí arrebentando, né, pessoal? Ela vem arrebentando mesmo. E o que acontece? Aí o desigrejado, ele vê uma opção, ele diz, poxa, eu vou escolher um pastor aqui da internet, eu vou acompanhar ele e ele vai ser o meu mentor espiritual. Aí você não vai ter, não é a mesma coisa, entende? Sabe? Não é o mesmo calor, como diz o Matuto. Não significa, sabe? Você pode até seguir um pastor aqui na internet, você pode até aprender com ele, mas não é a mesma coisa de você estar presente, você falar com um ser humano, não é? Ou seja, um ser humano pessoalmente, você ter uma oração com um ser humano pessoalmente, você ser aconselhado pessoalmente, você ter uma direção para a sua vida, biblicamente falando, por uma pessoa, não é a mesma coisa, sabe? E aí o que eu vejo aqui também na internet é muita superficialidade, muita invencionice, sabe? E isso também é muito perigoso, sabe, para as pessoas.
adotar esse tipo de, digamos assim, assistência, né, espiritual, ou mentoreamento, ou mentor espiritual através da internet, não vai substituir aquele pastor que está ali para orar por você, jejuar por você, lutar suas guerras, suas batalhas, sabe? Lutar pela sua família, pela sua vida, sabe? Não é a mesma coisa, não. Aquele que está lá na internet do outro lado, ele nem sabe que tu existe. Aí já está justamente aquela questão. Então, a comunicação, as redes sociais estão influenciando muito para as pessoas saírem das igrejas. Justamente por esse motivo, não é? Porque eles acham assim, que pastor legal, ele tem uma palavra tão boa, tão doce, que coisa. Muitos deles estão amaciando o seu ego. E no final das contas, né, é como Jesus disse, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Sabe, prega cura, prega libertação, prega isso, prega aquilo, mas por trás existe um lobo, muitas vezes, que quer engodar a sua alma, não quer falar a verdade, não quer confrontar você, não quer ensinar a verdade, está sempre com aquela palavra, o amor, o mel infinito, e você fica ludibriado, não é? Porque isso aí é perigoso, tá certo, pessoal? Tá bom? Vou ficando por aqui. Quero mandar o meu abraço para todos os desigrejados. Quero dizer, eu respeito vocês, com certeza. Amo vocês, mas eu lamento as decisões que vocês tomaram de andar sozinho, né? Sem cobertura, sem ter um líder por perto, sabe? Você que já foi um grande instrumento de Deus, você que já tocou, você que já foi até pastor, tem pastor desigrejado, você que já foi líder, não é? Você que já foi instrumento de Deus, hoje você está aí dentro de casa, não é? Parado e, enfim, não está cumprindo o propósito que Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê. Aliás, pessoal, só um minutinho, deixa eu esqueci aqui um negócio aqui, ok? Vou deixar aqui o meu livro Superação, tá bom, aqui pra vocês, ó, certo? Esse livro, ele é um livro muito importante, que é para ajudar aqui o canal. Se puder, se não puder também, não tem problema, tá bom? Estamos juntos, tá certo? Vou ficando por aqui. Beijo no coração. E a gente se vê.